O Nósio vai ganhar uma casa? Uma das perguntas que muita gente está fazendo agora é: o Nósio vai ganhar uma casa? Depois de toda essa história, depois de tanta ajuda, muitas pessoas imaginam que esse seria o próximo passo. Mas o Jackson trouxe uma resposta muito importante e, ao mesmo tempo, muito realista. Ele explicou que o dinheiro que tem neste momento não é suficiente para tudo. Segundo ele, os recursos disponíveis vão basicamente cobrir os cuidados do Nósio, principalmente a saúde, que agora é a prioridade absoluta. Isso muda completamente a forma de olhar para a situação. Porque não adianta ter uma casa se o Nósio não tiver condições de continuar o tratamento. Não adianta melhorar o espaço físico e deixar de lado aquilo que realmente vai garantir a qualidade de vida dele. E foi exatamente isso que o Jackson deixou claro. Neste momento, o mais importante não é construir, é cuidar. É garantir que o Nósio continue evoluindo, que não perca tudo o que conquistou e que tenha acompanhamento adequado. Porque a saúde dele vem em primeiro lugar. Mas isso não significa que ele vai ficar sem um lugar adequado para viver. O Jackson também tomou uma decisão prática diante dessa realidade. Ele disse que vai alugar uma casa. E não é qualquer casa. É uma casa perto dele, perto da faculdade onde ele estuda. O objetivo é muito claro: manter o Nósio e a mãe próximos, para que ele possa acompanhar tudo de perto. Essa escolha resolve dois problemas ao mesmo tempo. Garante um lugar para eles viverem e, ao mesmo tempo, permite que o Jackson esteja presente no dia a dia. Isso faz toda a diferença. Porque nessa fase, proximidade é essencial. Então, a resposta é direta. Neste momento, não existe uma casa própria sendo construída. Existe uma prioridade bem definida, que é a saúde do Nósio. E existe uma solução imediata, que é o aluguel de uma casa próxima, para garantir cuidado, acompanhamento e continuidade. E isso mostra algo muito importante. Essa história está sendo conduzida com foco no que realmente importa agora. A prioridade que muda toda a decisão. E quando o Jackson fala que a saúde do Nósio é a prioridade, isso não é apenas uma frase, é uma decisão que impacta tudo ao redor. Porque muitas vezes as pessoas pensam primeiro em estrutura, em dar uma casa, em melhorar o ambiente físico, e isso é importante sim. Mas no caso do Nósio, existe algo mais urgente que vem antes de tudo isso. Garantir que ele continue andando, que continue evoluindo, que não perca o que já conquistou. Porque pensa comigo, de forma direta, de que adianta ter uma casa melhor se ele não tiver condições de continuar o tratamento? De que adianta melhorar o espaço físico se o corpo dele não acompanhar essa evolução? É exatamente por isso que o Jackson foi muito claro na decisão dele. Ele entendeu que, neste momento, cada recurso precisa ser bem direcionado. E direcionar para a saúde é o que faz mais sentido agora. Isso inclui acompanhamento, possíveis despesas médicas, transporte, alimentação adequada e tudo aquilo que envolve manter o processo de recuperação ativo. Porque o tratamento do Nósio não terminou no Brasil. Ele apenas entrou em uma nova fase, que depende ainda mais de disciplina e continuidade. E, ao mesmo tempo, o Jackson não ignorou a questão da moradia. Ele apenas ajustou a estratégia. Em vez de tentar construir algo que neste momento não é viável, ele optou por uma solução mais rápida e funcional: alugar uma casa. E mais do que isso, uma casa perto dele. Isso não foi por acaso. Essa proximidade é uma peça-chave nessa nova fase. Porque estando perto, ele consegue acompanhar de perto o dia a dia do Nósio. Pode ver se os cuidados estão sendo feitos corretamente, pode ajudar quando surgir alguma dificuldade e pode agir rápido em qualquer situação. Isso reduz riscos, aumenta a segurança e cria uma base muito mais estável para a recuperação. E tem outro ponto que muita gente não percebe. Alugar agora também significa flexibilidade. Permite ajustar a vida deles conforme as necessidades do Nósio vão mudando. Permite adaptar a rotina, mudar se for necessário e não ficar preso a uma estrutura fixa que talvez não atenda totalmente no momento.
Além disso, essa decisão também ajuda a mãe do Nósio, porque ela não fica sozinha nessa responsabilidade. Ela passa a ter apoio direto, orientação e alguém por perto para dividir o cuidado. E isso faz uma diferença enorme no dia a dia. No final das contas, o que o Jackson está fazendo é priorizar o que realmente garante o futuro do Nósio. Não é sobre ter tudo de uma vez, é sobre fazer as escolhas certas no momento certo. Primeiro a saúde, primeiro a recuperação, primeiro a estabilidade. O resto pode ser construído com o tempo, e talvez essa seja uma das decisões mais importantes de toda essa história, porque mostra maturidade, mostra responsabilidade e mostra que o foco não está apenas em resolver o presente, mas em proteger o futuro. E é exatamente isso que vai determinar até onde o Nósio pode chegar daqui para frente, entre a realidade e o futuro do Nósio. E quando a gente continua analisando essa decisão, percebe que ela está totalmente ligada à realidade que eles estão vivendo agora. Porque é fácil imaginar soluções ideais, como construir uma casa imediatamente, dar tudo pronto. Mas na prática, existe um limite de recursos, existe uma ordem de prioridades e principalmente existe o fator tempo. E o tempo, neste caso, não pode ser desperdiçado. O Nósio precisa de cuidados agora. Precisa de acompanhamento agora, precisa de estabilidade agora. E é exatamente por isso que o Jackson optou por uma solução imediata, funcional e possível dentro das condições que ele tem. Porque esperar juntar tudo para construir algo maior poderia atrasar aquilo que é mais urgente, a continuidade do tratamento. E aqui entra uma reflexão muito importante. Muitas vezes, o que parece ser uma solução menor no início, como alugar uma casa, na verdade é o que sustenta uma solução maior no futuro. Porque ao garantir que o Nósio continue evoluindo, que ele não perca a mobilidade, que ele não tenha regressão, isso abre portas para que mais à frente ele tenha ainda mais oportunidades. Agora imagina o contrário. Se o foco fosse dividido, tentando fazer tudo ao mesmo tempo, existe o risco de não conseguir sustentar o principal. E perder o principal, nesse caso, seria comprometer a saúde dele. E isso não pode acontecer. Outro ponto que precisa ser entendido é que essa fase exige adaptação constante. O corpo do Nósio ainda está em desenvolvimento, a rotina ainda está sendo ajustada e a vida deles ainda está sendo reorganizada. E quando tudo ainda está em construção, flexibilidade se torna essencial. E é exatamente isso que o aluguel proporciona neste momento. Além disso, essa proximidade com o Jackson cria uma espécie de segurança contínua. Ele não precisa esperar notícias, não precisa imaginar o que está acontecendo. Ele vê, ele acompanha, ele participa. E isso reduz muito o risco de falhas no cuidado. E quando juntamos tudo isso, fica claro que essa decisão não é sobre falta de condições, mas sobre estratégia. É sobre entender o momento e agir de forma inteligente dentro da realidade. É sobre proteger o que já foi conquistado e preparar o caminho para o que ainda pode vir. Porque no final, o objetivo não é apenas dar ao Nósio uma casa, é dar a ele uma vida com qualidade, com saúde e com possibilidades reais de crescimento. E isso começa garantindo que ele continue evoluindo todos os dias. E é exatamente esse tipo de decisão, feita com consciência e prioridade, que pode transformar completamente o futuro dele.